Hoje eu acordei estressada, mal-humorada e decidi passar raiva. Então vocês vão passar raiva comigo, ó. Não tô nem de maquiagem, vou fazer a maquiagem aqui enquanto eu assisto mulheres falando coisas que os homens fizeram com elas, que elas aguentaram, que elas passaram. Então vamos passar raiva junto. Esse tema é bom, escolhi esse tema específico pro dia de hoje. Que é do tipo assim, já que a gente tá com raiva, vamos passar mais raiva. Vamos passar um pouco mais. Vamos ver o que essas mulheres lindas, maravilhosas sofreram na mão dos homens. Vamos, vamos, vamos. Então vamos, enquanto a gente se maquia pra ficar bonita. Tem dia que tudo que você quer é passar um pouquinho de raiva na cara. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e vai comentando logo do vídeo. Bora, 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 bora! O meu ex-ficante me fez voltar pra casa sozinha, andando em um bairro perigoso 4 horas da manhã. Gente, quando eu tinha meus 14 pra 15 anos, eu me odiava muito. Inclusive, hoje eu tenho 16, mas não faz muita diferença. Mas eu me odeio menos, entendeu? Aí, gente, eu ficava com um menino que eu era muito apaixonada nele, mas ele era, tipo, muito galinha. Era a pessoa mais rodada que eu já conheci em toda a minha vida. Até em viado ele tava atacando. Mas tá, né, gente? Eu era apaixonada nesse menino, entendeu? Tipo assim, ele sempre ficava comigo. Mas ele não tinha outras opções, entendeu? Era só quando ele não tinha outras opções. Eu gostava dele, eu via ele beijando outras pessoas na minha frente. E ele não tava nem aí, inclusive minhas amigas pegavam ele. Aí, gente, esse menino era o capeta, entendeu? Ele ficava me chamando pra ir pra casa dele, de madrugada. Eu nunca ia. Nunca ia. Ele falava que ia pagar Uber. Eu não ia, entendeu? Eu não ia. Só que aí, teve um dia, inclusive minha mãe descobriu minhas fugas de madrugada, levei um pau. Aí a gente ficou, pá, mas gente, na volta ele começou a falar. Ah, que não sei o que, eu não tenho dinheiro pra você voltar. Ai, gente, antes de tudo, a menina de 16 anos, saindo de casa de noite, 4 horas da manhã com o cara, a minha raiva já começa aí. Eu tenho 36, eu sou uma senhora. Cadê essa mãe? Deixando essa criança saindo. Eu falei, bofe, agora pronto, né? Você vai arrumar esse dinheiro. Não vai, não tá adiantando. Aí, gente, ele me ofereceu uma passagem lá e um cartãozinho da mãe dele, entendeu? Eu fiquei tipo assim, bofe, que isso? Que humilhação é essa, pelo amor de Deus? Aí, aqueles cartões de passagem de van, tá ligado? Ele me ofereceu, eu falei que não sei o quê. Ai, gente, mas mesmo assim, né? Aí a menina falou, então você vai ter que ir embora a pé, porque daqui a pouco minha mãe acorda pra trabalhar. Isso era umas 4 horas da manhã. Aí ele falou que eu ia ter que ir embora a pé, porque a mãe dele ia acordar pra trabalhar, né? Aí eu peguei e falei assim, não, bofe, você falou que ia pagar meu Uber de ida, você não vai pagar meu Uber de ida, o que que tá acontecendo? Aí porque eu falou assim, não tô com dinheiro, você quer que eu faça o quê? Aí o bofe pegou, gente, me expulsou da casa dele, ele me deu uma faca pra eu levar pra minha casa, se alguém fosse me assaltar no caminho. Aí passou um monte de carro, gente, um monte de... Gente, como é que você vai na casa de uma pessoa? 16 anos, hein, queridas? Ah, já começa a senhorinha conservadora aqui a atacar, hein? Que eu nem sou conservadora, mas nessas horas eu sou. Né? Que nem aquela menina do TikTok que passa 3 quilos de base e fica assim, ó, contando a história. Já viu isso? Ela fica assim, ó. Caraca, até doeu. Como é que a pessoa dá uma faca pra menina ir embora andando 4 horas da manhã? Aceitasse pelo menos o voucher, menina. carro estranho gritando. Gente, ele me entregou uma faca e simplesmente me expulsou do condomínio dele. E eu tive que ir embora a pé, uma faquinha assim, ó. E inclusive, gente, depois eu ainda fiquei com esse arrombado, porque eu não tinha amor próprio, entendeu? Só que aí depois fui perdendo a graça, sabe? E eu nunca mais quis saber dele. Ainda lembrei das humilhações que ele já me fez passar, que ele fazia eu passar muita humilhação, que ele falava mal de mim pros outros. Nunca mais. Pô, achei que a história ia ser melhor. Aí você passa mais raiva ainda, né? Eu achei que ia ser melhor a história. Desculpa, tá? Desculpa. Atrapalhar o silêncio do seu almoço com uma história que eu não achei tão boa. Mas vamos ver outra, vai que melhora. Gente, eu tô indignada. Eu vim embora pra casa agora. Acabei de tomar um banho. Porque o que acontece? Eu tava ficando com uma pessoa. E aí, pela manhã, fui lá. Preparei todo o café pra pessoa, tudo. Fiz o café bonitinho, com pão de queijo. Tudo no conforme, pra nós dois. Fui pra casa dele, tudo. Tomei meu banho. Quando pensa que não, ele pegou e foi tomar banho. Só que, gente, eu já tô de costume de sempre estar indo na casa dele lá, né? A gente fica lá junto, final de semana, né? Como se fosse um casal, mas a gente não tá namorando. Aí, gente, eu não tenho costume de mexer no celular dele e tal, nem ele no meu. Só que daí ele foi tomar banho e o celular tava desbloqueado. No que o celular tava desbloqueado, não sei o que aconteceu. Alguma coisa, sei lá, me tocou pra mim. Sabe? Olhar. Eu adoro Deus que toca no coração da pessoa pra mexer no celular do macho. Eu adoro. Deus me tocou e eu preciso mexer no celular dele. Quando eu olhei, tinha foto do café da manhã
que eu tinha preparado. Só que tinha uma menina nessa mensagem. E aí ele falou assim, nossa, só tá faltando você aqui. Gente, eu saí de lá indignada. Eu vim pra casa, eu tomei um banho e tô tentando me conter ainda. Ai, gente, outra história de ficante. Vocês estão sofrendo tudo por ficante, pelo amor de Deus. Parece que sofre mais por ficante do que pela pessoa que namora mesmo, que tá junto. Ai, um monte de mulher bonita sofrendo. Que raiva! Oi, besties, hoje eu vou contar a história do meu ex que já me ameaçou de... Pois é, Meu look favorito de um homem é camisa de força, né? Aqui é a Maria Manicômio. Só pra constar, eu vou contar isso aqui de um jeito leve, mas eu fiquei bem traumatizada por Porra, como é que tu vai contar de um jeito leve que teu ex queria que você virasse camisa de saudade? Conta pra mim. uns anos. Contextualizando, aconteceu em 2017, eu tinha 19 anos e tinha sido a primeira vez, né? A primeira vez que eu tive uma experiência romântica na minha vida. O relacionamento não era muito saudável, era um pouquinho tóxico, assim, apesar de eu achar ele, meu ex, mais engraçado até hoje. Da graça pra maluquice, né, é 2 palitos. No relacionamento, gente, tinha briga, era briga o tempo todo. Tudo era motivo de briga, tudo era motivo de desconfiança. Ele brigava e falava, era horas falando. E eu era sempre saía como culpada. Eu sempre tinha que implorar desculpa pra ele. Um dia eu me enchi desse homem e falei, mano, vou terminar. E eu não conseguia terminar. Eu falei, Deus, me dá coragem pra terminar. A gente saiu pra comer hambúrguer. E aí comemos o hambúrguer e ele falou, você tá muito esquisita. O que foi? O que foi? Então eu vou falar o que foi, amore. Aí eu falei pra ele que eu queria terminar, que esse era o motivo que eu tava esquisita, que eu não estava feliz no nosso relacionamento. Pra quê, né? Pra quê? Ele entrou em mania. Acabei de lembrar. Se o cara entrou em mania, então quer dizer que ele tem transtorno de bipolaridade? É isso? Ele virou pra mim e falou, tipo assim, eu acabei de te levar pra jantar e você quer terminar comigo. Tipo assim, eu paguei sua comida e você vai terminar comigo. Quase que eu falei, enfia esse hambúrguer no seu pipipi, papapó, minha filha. Ele me fez um cárcere de privado que ele não me deixava em casa. A gente tava no carro, ele rodava. A gente saiu do restaurante, era tipo assim, 11 da noite. Eu fui chegar em casa quase 3 da manhã, de tanto que esse homem rodava comigo no carro e falava. Pra ser sincera, eu tenho um problema que quando a coisa é meio traumatizante, eu apago da minha cabeça. Ainda mais que faz tempo. Então assim, eu não tenho detalhes específicos, sabe? Tipo, exatamente o que aconteceu. Aí no carro, o bonito fala o quê pra mim? Tá bom, você não vai mais namorar comigo? Eu vou bater o carro e nós dois, tá bom? Ele ficava acelerando o carro e falando, eu vou bater no poste e a gente vai junto. Aí eu falei, então vai. Então, nossa, definha nós. Coloca um ponto final na nossa existência, então quero ver. Vocês podem perceber. Eu já tive um amigo, tem muitos anos isso. Mais de 10 anos, sei lá. A gente tava discutindo no carro, eu tava na banca da frente, ele tava dirigindo. E aí ele não gostou do que eu tava falando e simplesmente ele falou, vou matar nós dois. Eu vou então... Nós dois, então, começou a acelerar o carro e gritar comigo, desesperado. Ele era bem tantão das ideias, assim, porque a minha sorte é que é minha proteção, né? Axé. Mas que eu comecei a chorar. E nem foi uma coisa estratégica, eu comecei a chorar muito. E aí ele se compadeceu, ele parou. Porque eu comecei a chorar muito, assim, desesperada. E aí ele parou, gente. Porque isso é um perigo, tá? Tem homem que... Mulher também, né? Tem gente que é doida. Tem gente que é doida. Deus me livre. Mas aí o cara é isso, né? Ah, então vambora. Vai terminar comigo? Então eu vou terminar com a nossa vida. Uhul! A maturidade... mandou lembranças. Aqui vos fala eu, então eu não fui pra outra dimensão, graças a Deus. Porque, olha, gente, assim, era bem óbvio que ele não ia fazer, mas no momento de pânico que um homem fica falando com você, falando na sua orelha, agressivo, e fala que vai bater o carro, né, pra nós dois, eu fiquei em choque, juro. Só que é a realidade de muita mulher, tá? Não posso falar essa palavra, senão o YouTube derruba, mas o que mais tem é homem... mulheres, principalmente nessas situações. Terminou comigo, não sei o que lá, e ele vai lá e... E isso é absurdo. Isso é, infelizmente, que tá cada vez pior. Então, não é aquela coisa de, tipo, ele não faria isso comigo. Faria. Se ele ameaçou, ele faria. Eu fiquei traumatizada. Eu fiquei sem namorar por 4 anos depois desse ser humano. E eu acho que ele pegou meu celular, minha mãe tava atrás de mim, porque eu falei que eu ia pra casa e eu não ia pra casa, eu não chegava nunca. Até que ele me deixou em casa, gente, eu entrei correndo, parecia que tava sendo libertada de um sequestro. Eu só queria entrar em casa, ficar sozinha, em paz. Depois ele ficou no meu WhatsApp falando, mano, ele mandou uma foto da sacada dele assim, ó. Ele falava, vou me jogar. Ele mandava uma foto da sacada. Se joga. Vai lá, bonitão. Como eu disse, gente, faz muito tempo. Tipo assim, eu lembro desses flash. É isso, quer se jogar? Se joga. Você só não vai me levar junto, querido. Você quer se jogar? Você se joga. Ameaça, faz o que quiser. Agora, eu...
memória, e eu fiquei muito apavorada na época. Ele falava que ia me encontrar na porta da faculdade, aí meu pai foi cobrar ele falou que ia bater no meu pai. Ai, gente, é cada coisa. Uma mulher bonita dessa tem que passar por essas situações. Qual é o meu problema na hora de escolher homem? Mas pelo menos, ó, nunca mais foi um louco nesse nível, tá? Eram outro tipo de loucuras na minha vida depois. Eu acho que as mulheres, elas acabam se culpando, falando que tem dedo podre. Calma aí. Que isso e aquilo. Mas a grande verdade é que é um monte de homem que tem problema psicológico, problema emocional, que não sabe lidar com as coisas. E aí, simplesmente, você fica achando que o problema é seu, minha querida. Não é. Tem que procurar melhor, tem que ver melhor. Sim, sempre, né? Sempre. Mas a culpa não é sua de você lidar com uns macho bosta assim. É porque, infelizmente, as mulheres estão no mapa da fome mesmo, né? Mulher que gosta de homem tá no mapa da fome. Minha querida, às vezes é melhor você ficar sozinha mesmo do que você tentar encontrar alguém, porque tá todo mundo mal. Já diria Jujut, tá todo mundo mal, tá todo mundo meio fudido, tá todo mundo meio ferrado. Hoje eu tô com a energia lá em cima, hein, galera? Vamos ver mais uma história pra gente passar raiva. Coisas que eu passei no relacionamento abusivo que hoje eu não aceitaria nem se eu me odiasse muito. Vem comigo. Esse filho de um cabrão que me deu raiva, me deu trauma, agora vai me dar dinheiro. De alguma coisa, ele tem que servir, né mesmo? Primeira coisa, ele tinha ciúme do meu pai, né? Vamos começar pelo mais tranquilo. Acha, gente? O homem tinha ciúme do meu pai. Pessoa que me fez, me pôs nesse mundo aqui, em conjunto, em parceria, fit com a minha mãe. Como é que homem tem ciúme do pai, gente? Que isso? O que ele fazia? Muito parecida com meu pai, eu acho que ele queria alguma coisa com meu pai, igual essa história que saiu aí esses dias, entendeu? Ele tinha ciúme, não de mim, do meu pai. Eu não podia olhar pros amigos dele enquanto os amigos dele estavam falando alguma coisa numa roda de conversa, que ele achava que eu tava me jogando, paquerando, novinho. Eu queria estar me jogando mesmo, da ponte. Ui. Ele chegava de surpresa na minha casa pra ver se me pegava fazendo alguma coisa com outra pessoa. Ele falava, 3 horas eu vou aí na sua casa, tá? Dava meio-dia, ele pá! Eu tava deitada fazendo minhas coisas, eu falava, minha Nossa Senhora, falei. Ele armou toda uma arapuca pra eu não ir no aniversário da minha mãe. E deu certo. Eu não fui no aniversário da minha mãe. Vem comigo. Não vai com a sua mãe não, me espera aí em casa. E nós vamos juntos. Todo lugar que eu ia, mas não todo lugar que eu ia, tipo assim, eu ia de casa na padaria. Não, eu tava na escola, eu ia no banheiro. Eu tinha que mandar mensagem. Ai de mim, minha filha, se durante uma conversa com ele eu falasse, daí o moço foi me dar troco na padaria? Na padaria? Mas que hora você foi na padaria, amore? Mas aí eu fui tomar banho, era umas 2 horas. Banho? Você não me avisou de banho. Eu tinha que avisar coisas dentro de casa mesmo. Mona, que isso? O que é isso? Olha, já passei uns perrengues em relacionamento, mas nunca um negócio desse. O cara é ultra mega controlador. Eu não sei se isso diz muito sobre uma coisa que ele já passou, uma coisa que ele já viveu, assim, de tipo, de uma insegurança muito grande, ou se ele foi abusado, sabe? Se aconteceu alguma coisa com ele pra ele ser assim. Porque eu nunca vi esse nível de controle. Tudo bem, tem várias histórias. Mas, Mona, tipo, você tem que avisar que você tá indo no banheiro em casa? Que é isso? Isso reflete a insegurança dele. O cara tem ciúme do pai, da mãe. Que isso? E quando, por acaso, eu não avisava, gente, era um tormento, um inferno. Que ele ficava, porque você não me fala mais as coisas, então agora eu vou fazer as coisas sem te falar também. Mas o dele era ir meter gaia em mim, né? Aí ir pra bar, ir pra sair com os amigos, aí ele não falava e ele equiparava aí no banheiro, na escola e não avisar. Uma vez ele cismou. Eu entendi. Ele desconfiava porque ele fazia tudo errado. E aí a pessoa que faz a merda desconfia que a outra pessoa vai agir igual. Queria virar crente porque o que faltava no nosso relacionamento era Deus, não era saúde. E aí eu falei, beleza, amor, vamos na igreja então. Eu tenho que ir sozinho primeiro pra eu descobrir se aquele é um ambiente legal, se eu sinto as energias positivas de lá. Depois que eu me familiarizar com o ambiente, você vai. Nunca fui, nem sei que igreja é essa, só sei que ele ia pra qualquer lugar, menos pra igreja. Minha querida, ele iria pra igreja da perereca saltitante. Tive que apagar minhas redes sociais e fazer de novo, porque tinha resquícios da minha vida. Eu não tinha mais nenhuma amiga, só a Stephanie.
foi guerreira firme. E ele odiava a Stephanie, porque a Stephanie falava: Mona, esse mono é louco, esse tico é muito louco. Uma vez ele foi na festa Esse chico é muito louco. da minha escola, porque eu era bem novinha, como vocês lembram. E ele falou: me mostra onde é a sua sala. Falei: ah, ele vai querer me bitocar. Cheguei na sala e perguntou onde você senta. Falei: aqui. Falei: quem senta em volta de você? Ah, meus bestias. Aqui, fulano, ciclano, terciano, fulana, ciclana. A galera. Depois você vai mudar de lugar, que aqui senta homem. E daí passou um bom período do relacionamento me pedindo foto dentro da sala pra ver se eu tinha mudado de lugar mesmo. Eu não podia seguir nem homem famoso. Não podia seguir ninguém do sexo masculino. Ninguém. Mas ele curtia até foto de mulher e falava que não tinha nada a ver, que eu era louca. Ele podia fuxicar meu celular todo. Eu não sei nem a cor do celular dele. Tem muitas mais coisas, se vocês... É, gata, passou um pouquinho de raiva aí? Lembrou de alguma coisa que você já viveu? Se você lembrou de alguma coisa que você vive, queria te falar que você precisa ir para a polícia. Coisas que meu ex fez que eu perdoei. Eu gosto muito de cafuné no cabelo, carinho no braço e tal. E aí eu pedia pro meu ex fazer pra mim. Aí ele me cobrava R$50. Pausa. É o quê? O cara que você namorava te cobrava R$50 pra te fazer um cafuné. Deu até um tilt na minha cabeça agora. R$50 pra me fazer cafuné. Pagava R$50 e ele botava no cronômetro ainda 15 minutos. Hoje eu tô com raiva. Mona, você pagava. Mona, tua mãe não te deu educação em casa, não. Teu pai não te deu o... Aquela, né? Eu sou millennial, gente. Uns tabef? Tá errado, da tabef. Mas eu tomei. Que isso? E você pagava? Cronômetro de 15 minutos. 15 minutos pra me fazer carinho. Ele é bem empreendedor, né? E eu perdoei. Amiga, vamos lá. Antes do próximo, eu acho que você que tem que se perdoar. Na verdade, né? Porque ele foi lá, cobrou, mas você pagou. Você vai perdoar o quê se você foi conivente com esse crime? Você foi conivente. Ai. Amiga, gosto de você, mal te conheço, mas você foi conivente, você tem que se perdoar. Um dia, tava indo no shopping com as minhas amigas, ele tava me levando. Detalhe, que ele também cobrava gasolina, né, sendo que os pais dele bancavam ele. Mas ele me cobrava gasolina, sendo que os pais dele que davam gasolina pra ele. Eu não... Ô, Mona, se ele te cobra um carinho, cobrar gasolina tá normal, tá de boa, de bom tom. Porque se ele te cobra um cafuné, tá ligado? sei ainda por que eu pagava, mas pagava, detalhe, a gente também morava junto. Ele tava me levando pro shopping pra almoçar com as minhas amigas. E isso foi um dia antes, porque ele ia ter gincana da faculdade dele. E ele era juiz, sei lá o que ele era. Das meninas que jogavam futebol. E aí ele falou pra mim: ai, o bordão obrigatório é chamar as meninas de gostosa. Tipo, ai, vai gostosa, fulana é gostosa. Aí eu olhei assim, como é que é? Aí ele falou: ai, tem que ser gostosa. Se você não gostou, pega essas trouxas e vai embora. Eu perdoei. Esse é muito bom. Pra finalizar com chave de ouro. Fulano amava andar pelado pela casa, né? Ele andava andar pelado como Deus trouxe ele ao mundo. Aí teve um dia que ele estava, né, nu, em casa. E eu tinha acabado de chegar do trabalho super cansada, exausta. E eu deitei na minha cama. Aí do nada ele chegou com um tolete na mão, porque ele tinha cagado na mão. Ele simplesmente largou e cagou. E ele pegou o tolete na mão, trouxe até mim pra me mostrar. Mano, isso não é fake, não? Tô tentando entender essa história. O cara tava nu, aí ele cagou na mão dele e veio mostrar o cocô pra você. Mona, você se odeia? Eu tenho um livro pra te recomendar. Laura, olha só o que é. Ai, gente, até hoje não acredito. Aí ele, olha o que eu fiz. Olha o que acabou de acontecer comigo. Piorar a situação. Ele pegou, foi no banheiro, abriu a bunda, apoiou o celularzinho e gravou. Cheio de e me mandou no WhatsApp. E eu perdoei. Ainda fiquei com ele depois disso. Eu vou mudar o que eu falei mais cedo. Tem gente que tem dedo podre, sim. Tem. Porque uma pessoa que começa aceitando pagar R$50 no cafuné e que depois que um cara caga na mão dele, filma o toba dele e te manda no WhatsApp e você aceita isso, é porque na cabeça dele você é tão tantão quanto ele. O Tico e Teco ali bateram. Gente, você que tá no mapa da fome, você que tá aí vivendo a vida insalubre da solteirice, entenda que sempre tem uma tampa pra panela velha. Sempre tem um par de havaiana velho que vai se unir. Porque esse casal, minha querida, eu queria saber o que ele perdoou seu. Porque pra mim você é tão tantão quanto ele. Pra você tá com ele, vivendo esse nível de coisas, amiga, me perdoa. Eu gosto de você e nem te conheço, como eu disse. Mas assim, Laura, hoje eu não tô no melhor do meu humor, do meu carisma. Então assim... Eu vou contar a história da coisa mais tóxica que um namorado fez pra mim. Bom, eu namorando com esse menino, sem citar nomes, e a gente já tava há uns meses namorando, a gente tava na minha casa,
em um final de semana assistindo série, quando uma amiga minha me ligou e ela me falou que um ex meu, antes desse, havia falecido. E eu fiquei assim, em choque, sem saber o que fazer, o que falar no telefone. Ele veio, perguntou o que tinha acontecido. Daí eu falei, né, meio... Minha mãe veio também, contei pra ela, minha mãe já ficou, nossa, sem chão ali. Eu lembro que ficou um clima muito estranho, assim, porque eu me sentia observada por ele pra ver qual reação eu teria sobre isso. Realmente eu tava muito em choque, eu não sabia o que fazer, eu não conseguia esboçar nenhum sentimento. Então eu comecei a entrar nas redes sociais, ver o que as pessoas estavam postando sobre isso, né, pra ver o que de fato tinha acontecido. E eu lembro que ele começou a ficar incomodado. A gente tava assistindo The Walking Dead na época, então apareceu ali uma cena de zumbi e ele zoou, falando alguma coisa pro meu irmãozinho do tipo, ah, olha lá fulano lá agora. E eu fiquei assim, gente, em choque. Eu era bem mais nova nessa época, eu decidi que eu não iria no velório, porque eu acho que eu não teria condições psicológicas de estar lá, mas eu decidi ir na missa de 7º dia, acompanhada da minha mãe e dos meus avós que conheciam e conviveram com o garoto também. Como é que a pessoa fica incomodada porque o ex morreu? Tem ciúme do morto, mano. Tu tem ciúme do morto. É tipo assim, surreal. Deixa eu falar uma coisa sobre maquiagem. Você não bota... Eu fazia isso, tá? Quem me ensinou foi Beto e Caio. Você não pode botar o corretivo não, como é o nome disso? O contorno até aqui, ó. Ela bota até aqui. Eu já fazia isso antes. O que acaba que a gente fica com uma mancha muito escura. Você viu que eu botei o meu só aqui. E aqui eu passei o blush, entendeu? O blush, ele também atua como isso. Enfim, detalhe, porque eu tô aleatória hoje. Mas, Mona, ciúme do morto? E ainda zoando o morto? Na semana do meu aniversário de 21 anos, aconteceu a missa de 7º dia do garoto, que então essa semana foi bem pesada pra mim. Minha mãe resolveu fazer uma festa de aniversário, porque esse ano em si tinha sido muito difícil, e mais aquilo, né? Eu lembro que esse meu namorado, ele ficou com muita raiva, muitos ciúmes de eu ter ido na missa de 7º dia do meu ex. Ele não falou comigo na minha festa de aniversário, e depois de um tempo ele admitiu que ele não tinha me dado presente também, porque ele havia ficado com raiva do fato de eu ter ido na missa de 7º dia do garoto. Como eu disse, eu era muito nova nessa época, isso acabou passando, eu nem enxerguei de verdade o quão problemático tinha sido toda essa situação. Eu tava num ano muito difícil, como eu também já falei. Eu também tava meio doidinha da cabeça, tinha vários episódios onde eu também não tava sendo muito legal com esse cara que eu tava. Mas assim, hoje eu consigo enxergar que eu podia ter tido um apoio que eu não tive, porque essa situação toda foi muito tensa. Esse meu ex que veio a falecer, a gente terminou super mal, porque eu descobri certas coisas, então eu tava lidando com um sentimento que eu não sabia. É difícil, né? É complicado, e eu acho legal quando você percebe que você também fez coisas pra pessoa, né? Eu acho que é importante, sempre, gente, na nossa história, a gente fala aqui de homem e tal, a gente zoa, a gente brinca, lá. Só que é importante, sempre que a gente contar uma história, não sei se vocês já assistiram aquela série Vanderpump Rules, que a Caroline, ela adora essas coisas de Desperate Housewives, esses reality shows americanos, gringos e tal. E a gente assiste Os Traidores. E Os Traidores tem vários personagens, teve agora a 3ª temporada, inclusive vai ter no Brasil, gente. Ai, queria tanto ser chamada, adoraria participar de Traidores. Eu não sei se ia mandar bem, não. E aí tem um cara chamado Tom, que ele tava lá nessa última temporada e tal, e a Carol me contou a história dele, falou que ele é dessa série Vanderpump Rules, que é um reality show que já tem muitos anos e tal, não sei o quê. Ele tinha traído a namorada dele e tal, ele enganou todo mundo, ele mentiu que não tinha traído, e beleza, eu só sabia disso. Aí ontem, a gente tava vendo um pouco da última temporada dessa série, desse Vanderpump, eu tava vendo essa ex dele, tipo assim, só falava dele o tempo inteiro, que ela afastou todo mundo dele e tal, não sei o que lá. Só que chega uma hora da vida que a pessoa fica falando tanto do ex, tão mal do ex, tanto, e por mais que a pessoa tenha te feito mal, tenha sido uma escrota com você, tenha te traído, tenha te feito corno, tenha sido amante, chega uma hora, minha querida, que você tem que dar um outro passo na sua vida. Você tem que fazer outra coisa. Eu não tô falando da Camila não, tá? Eu só lembrei disso, pelo amor de Deus. Eu gostei justamente do que a Camila falou, dela ter demonstrado que ela também fez algumas coisas que ela não comentou, mas que ela também tava num período ruim e tudo mais. Por que eu tô falando isso? É legal fazer esse ponto, porque quando a gente tem um vilão na nossa história, é muito mais fácil a gente lidar com a situação. Sabe aquela coisa? É muito mais fácil você terminar com alguém se você odiar a pessoa, se você tiver com raiva dela. Se você ainda amar, é mais difícil. Então, a gente cria uma narrativa na nossa cabeça, uma história de que a pessoa é a vilã da nossa história, e isso não serve só pra ex, não. Serve pra qualquer história, qualquer pessoa, qualquer situação que você passe. Que você precisa de alguma maneira, claro que são casos e casos, né? Tem casos que
quase vai de arrasto e tal. Não existe justificativa pro cara acabar com a sua vida ou tentar acabar com a sua vida nesse sentido, pelo amor de Deus, e abusos e tudo mais. Não tô relativizando isso não, hein? Pelo amor de Deus. Tô falando de casos que a gente precisa se ligar que não existe uma pessoa super vilã e que você é uma coitada que não faz nada, entende o que eu tô falando? Entende esse ponto que eu tô falando? Fala que entende, comenta aí pra eu entender que você chegou até aqui também, que você tá me ouvindo, tá me entendendo. Porque, cara, não é relativizar coisas ruins que acontecem. Como eu já falei, tem coisas que são terríveis, absurdas, isso aí não se relativiza. Mas entender que a gente tem uma parcela na história toda. Teve várias pessoas que erraram comigo na minha vida. Não tô falando só de ex. Várias. Só que eu também errei com elas. É importante você, sempre que contar uma história e tudo mais, não transformar a pessoa num monstro e ficar falando disso milhões de vezes sem olhar pro seu lado também. Porque eu acredito, isso eu tô falando uma coisa de espiritualidade e tal, quando você consegue entender a sua parcela da história, a cura vem. Porque é muito mais fácil você ficar alimentando a narrativa do monstro, do vilão, etc. E você não se percebe. Entendeu? Então achei muito legal isso que ela falou pra gente trazer esse ponto, porque eu tô afim que você passe raiva também comigo hoje. Coisas que meu ex fez e eu aceitei. Eu vou falar de não só uma pessoa, posso estar falando de duas. Deletou meu Instagram. Eu tinha um Instagram com 60 mil seguidores. Eu postava muita foto, pessoas que gostam de pessoas ruivas seguiam. E um belo dia eu tava dormindo. Ele fez o quê? Ele deletou meu Instagram. Mas eu... Tá de sacanagem, o cara deletou seu Instagram com 60 mil seguidores. Mona, que isso? O que você fez? Mas eu fiz o quê? Eu continuei com ele. Trouxe o amigo dele pra comemorar o meu aniversário, que era pra ser só eu e ele levou um amigo no dia do meu aniversário. E eu terminei com ele? Não. Porque homem gosta de outro homem. Falou que a minha perna parecia uma casca de laranja. Isso foi muito bom. Falou que não usava foto nossa no plano de fundo de celular porque todo mundo ficava falando que eu era bonita e isso incomodava ele. Falou que não precisava ficar me elogiando ou falando que eu era bonita porque todo mundo já fazia isso, então ele não precisava. Bateu o braço na parede, porque falou que bateu na parede, senão ia bater em mim. Só reforça tudo que a gente vê aqui sempre, né? Um monte de gente problemática que precisa de cura, minha querida. Eu acredito que o karma a gente paga em vida, as coisas que a gente faz, sabe? Eu acredito que a gente paga em vida. E esse cara aí, né, na verdade ela falou que pode ser mais de um ex, né? Esses caras aí, sinistro, minha querida. Você se livrou de muitas, você teve muitos livramentos. Absurdos que ex-boys já fizeram com a gente. Meu ex ia fazer Uber em outra cidade, na verdade ele tava me traindo mesmo. Eu descobri que meu ex-namorado tava me traindo no dia que meu pai morreu. Que merda! Meu ex pediu pra dividir o IPVA do carro porque ele me dava carona e ajudava a desvalorizar. Detalhe, era um Onix. Como é que você desvaloriza um carro te dando carona? Porque você tá usando o carro? Eu ficava com um cara que acreditava na teoria da conspiração. Ele me passou um vírus que me deixou surda por um mês. Eu levei o cara que eu tava ficando pra casa de carnaval. Falei pra todas as meninas o quanto eu tava apaixonada por ele. E à noite, quando eu entrei no quarto, ele tava com uma das meninas. Caraca, quando a gente não imagina, a gente percebe que as coisas podem piorar. Eu namorei o cara por quase 2 anos e mensalmente dividi o valor da gasolina e do estacionamento da faculdade com ele. O boy que eu tava ficando na época saiu pra ficar comigo dentro do carro, falou pra todos os amigos que ia comprar gelo e depois de me pegar, me fez ir no mercado comprar gelo pra manter a mentira. Eu ficava com um cara, dormi na casa dele e na noite daquele dia que eu saí da casa dele, ele apareceu de mão dada num restaurante com a nova namorada dele. Eu ficava com um boy, estava de mala pronta pra ir buscar ele em outra cidade. Ele desapareceu e quando ele reapareceu horas depois, ele disse que uma curandeira tinha dito pra ele não vir porque algo muito grave ia acontecer. Não satisfeito, ele fingiu ser a curandeira e me mandou a seguinte mensagem. Eu tenho a mensagem. Eu sou apenas a irmã que ora com as pessoas. E a gente ligou e descobriu que era ele o tempo todo. Meu Deus, o nível de mentira, da mitomania do cara pra poder, sei lá, se livrar da mulher, trair a mulher. Mona, só mina bonita, né, passando por essas coisas. Frases que os meus ex já me falaram e eu até hoje não acredito. Larga a faculdade, você nem vai exercer mesmo a profissão, já que a gente vai ter filho e você vai ter que ficar em casa cuidando deles. Aí tá aqui eu, formada há 5 anos e sem nenhum menino pra criar. Manda pelo teu primo,
tenho o anel de noivado. Sim, eu mandei dentro de uma caixinha com a carta e nunca mais vi o anel. Eu te traí porque você é muito bonita e eu achava que você também iria me trair. Eu te traí porque você é muito bonita e eu achava que você também ia me trair. Então, como eu achava que você ia me trair, eu já fui lá e já adiantei o trabalho, que é mais fácil assim, né? Pra alguém como eu, graças a Deus, né, meu filho? Que se eu encontrasse, eu já tava no manicômio. Tu tá bem gordinha e eu não namoro com mulheres gordas. Me empresta 10 mil pra eu jogar na bet. Tu tá indo pro BBB, né? Por isso que tu tá terminando comigo. Eu terminei com o cara porque ele tava me traindo. E aí eu tava terminando com ele porque eu tava indo pro BBB. Fonte, voz da cabeça dele. Não fui eu, Alice. Foi o diabo me usando. Foi ele que me fez fazer isso. Mona, pior que tem muita mulher que acredita nisso. Muito homem fala que, ai não, eu estava sob obsessão, foi o diabo. Sabe como é que é, né? Não sei o que, eu vou voltar pra igreja, não sei o que. A mulher vai lá e aceita porque a manipulação espiritual. Eu não posso deixar minha mãe sozinha. Eu não posso me mudar e morar sozinho. Corta pro cara com quase 40 anos nos couro, que não sabe nem onde é que tá as cuecas. Ela é só minha amiga. Tu tá ficando louca. Aí eu peguei e liguei pra menina. A menina me contou tudo. Me disse tudo que aconteceu, que ele tinha me traído mesmo e tal. E eu virei amiga da menina. Porque a menina era sincera e verdadeira e legal, gente boa. Eu não quero que você trabalhe, meu amor. Não vai dar certo se você ganhar mais do que eu. Como a gente vai poder ficar assim? Homem não gosta, né, da mulher brilhar mais do que ele. Isso é uma constante. Causa disfunção erétil no cara. A mulher ganhar mais do que ele e tudo mais. Ele tem que ser o provedor, ele tem que ser o cara, senão não funciona. Eu não fiz xixi na cama, você sonhou. Gente, um cara de 40 anos, viu? Eu juro que não é meme, aconteceu mesmo. Pra que isso tudo, Alice? Foi só um beijo. Se tu colocasse silicone, ia ficar mais mulherão, sabe? Deus, eu tenho que pedir desculpa. Não é certo. Não tem não, meu amigo. Não tem que me pedir desculpa, não. Você fez 1 milhão de barbaridades contra mim. Não tem que pedir desculpa, não. Quem tem que pedir desculpa sou eu. Ai, Alice, mas tu tá sendo muito radical. Eu não menti. Eu só não queria que você soubesse disso. Queria fingir que não tinha acontecido pra você não se chatear. Aí vai fazer o quê? Vai esconder de mim? A pobre é cheia de traumas, mas pelo menos sabe se maquiar. Cheia de trauma, pelo menos é bonita, né, amiga? Pelo menos é bonita, né? Tem todo o direito de ser feia, mas hoje não. Vou contar pra vocês a maior humilhação que eu já passei por causa de homem. E não estou falando de traição, não. Estou falando de humilhação pública, com direito à plateia e tudo. Isso aconteceu anos atrás, quando eu ficava sério com o ser humaninho. Eu achava, aliás, que eu namorava com ele, apesar dele nunca ter me pedido em namoro. Porém, lá estava eu todo final de semana na casa dele, cortando cebola com ele, com a mãe dele, fazendo suco com todo mundo, indo pra igreja, ó, com Bíblia debaixo do braço e tudo. Até que um dia eu comecei a desconfiar, porque aqui, amor, a gente sente quando algo está acontecendo. E descobri que ele estava ficando com outra ser humaninha, que não sabia de mim. Quem foi que te falou? E descobri que ele estava ficando com outra ser humaninha, que não sabia de mim. Aí no final de tudo, quando eu vi, ó, e falei, tô vendo isso aqui? Ninguém mandou você mexer no meu celular, mas eu nunca te pedi em namoro. Agora você não vai saber se eu vou ficar com você ou com ela. Me pediu perdão? Não. Mas eu quis perdoar uma pessoa que não me pediu perdão. Mas ele queria continuar comigo? Não. E aí que começa a chuva de humilhação. Porque certa vez, na minha tentativa de me aproximar dele, fomos à igreja juntos, ele sentou do meu lado, eu fechei os meus olhos, orei, e quando abri ele estava lá na frente sentado com a ex dele, e não era nem a mulher que ele estava se envolvendo. Enquanto isso, a igreja toda olhava pra mim com um olhar mais piedoso, mais humilhante, mais indigno possível. Vocês têm noção como eu estava me sentindo um lixo ali? E aí veio o choque de realidade. Se seu ficante, amante, namorado, marido está querendo ir embora, abre a porta e deixa aí, meu amor. Senão você vai passar pela maior humilhação da sua vida. Ai, me ajude a salvar o meu relacionamento. Se salva enquanto há tempo. Abre a porta e deixa aí! Deixa aí! Caraca, que bosta. Coisas que meus ex fizeram comigo e eu continuei com eles. Lembrando que não necessariamente foi o mesmo ex. Lembrando que eu já namorei 6 vezes na minha vida. Porque a gente já tava namorando há 1 mês e a gente não morava na mesma cidade, né? Então ele vinha me buscar ou eu ia de ônibus encontrar ele e tal, não sei o quê.
Legal. Eu descobri que o motivo dele ter me traído 42 vezes foi o fato dele falar pra todo mundo que o nosso namoro era aberto. Falava pra todo mundo da cidade dele que o nosso namoro era aberto. Só eu não sabia. Mas no final das contas, ele tinha uma amiga que era tipo a que ele sempre pegava, uma menina que ele sempre pegava. Eu fiquei com ela. Ô, Fefe, 42 vezes? Não sabia disso, não. Essa aqui é muito boa, foi meu primeiro namorado. Ele me pediu em namoro, terminou comigo no dia seguinte, pediu pra voltar. Eu voltei, aí ele me traiu, eu vi foto dele me traindo e eu continuei namorando com ele. A gente tava numa festa, juntos, em outro estado. A gente tava no mesmo hotel, a gente tava junto, a gente foi junto todo estado. Aí a gente foi pra uma festa, nessa festa a gente discutiu. E aí ele simplesmente mandou eu ir embora e me virar. Tipo assim, se vira aí, dá teus pulos, dá teu jeito. Você consegue resolver seus problemas sozinha. E aí ele saiu pra ficar com os amigos dele e eu fiquei sozinha. A gente tava num festival e aí a gente foi pro palco de funk. Eu fiquei dançando com as namoradas dos amigos dele. Ele se irritou porque, de acordo com ele, eu tava dançando para um cara, sendo que até hoje eu não sei que cara era esse que eu tava dançando para. Ele tirou a minha pulseira do VIP, subiu pro VIP e ficou lá em cima e me deixou lá embaixo completamente sozinha, sem ninguém, porque eu tinha ido com ele, então o mundo começou a latir. Um PS, eu tava sem bateria, então eu não consegui pedir Uber, ligar pra minha mãe, pedir socorro. Foi bem legal. Eu tava no aniversário da minha então melhor amiga. Aí todo mundo começou a ficar me olhando meio esquisito e eu não tava entendendo nada. Era na casa dela e eu tava, super feliz, aniversário da minha melhor amiga. E eu não encontrava meu namorado, tanto ele quanto ela tinham sumido. Quando eu fui procurar, eu fiquei igual uma maluca e alguém falou, procura na sauna. Eu fui pra sauna, quando eu cheguei na sauna, a minha então melhor amiga estava em cima do meu então namorado. E eu continuei com ele e com ela sendo minha melhor amiga. Ô, Fefe, tu é pisciana, amiga? Ela falou que é trouxa no final, né? É, amiga, pô, foi um pouco trouxa sim. Mas você é novinha, então acho que tem a passabilidade de ser novinha. Pelo amor de Deus. Como é que fazem isso com uma preciosidade? Coisas que eu já ouvi de homens que mudaram a química do meu cérebro. Eu trouxe uma fofoca pra vocês de uma coisa que eu ouvi de um cara uma vez que eu fiquei... Eu gosto muito de já ter ouvido um tanto de barbaridade nessa vida, mas ainda ter a habilidade de sentar pra conversar com um homem e ficar assim, ó. Eles nunca perdem esse talento, lendas. Bom, fofoca com skincare que eu acabei de tomar meu banho. Então, gente, um dia eu tava conversando com esse cara e daí ele simplesmente me fala, tipo, acho que a gente tava falando assim de último relacionamento, né? E ele me solta que o último relacionamento dele não foi um namoro, foi uma ficante, que ele ficou com a menina 1 ano. Eu fiquei, bicha, não sobe muito no meu conceito, não ganha pontos comigo pra trocar por um Toyota, a pessoa que tem ficante durante anos. Comigo também. Não tem como, pô. 1 ano ficando, pra mim, 1 semana, 2 semanas tá bom já. Porque também eu só vou ficar com a pessoa que eu vou querer namorar, entendeu? Eu não vou ficar ficando com ninguém. Ó, eu e meu namorado, a gente ficou 1 semana. Aí na primeira semana eu falei, olha, eu vou te pedir namoro semana que vem. Aí ela falou, tá bom. Aí eu pedi ela em namoro semana que vem. Então em 2 semanas a gente já tava namorando. E aí, gente, existem nuances e nuances, né? Existe o ficante casual, existe isso, existe aquilo. Mas assim, o ficante que você conversa toda hora, sai toda hora, 1 ano? Não, aí pelo amor de Deus, aí você é otária, né? A relação de ficante sempre vai beneficiar mais o homem. É ele que tá tendo acesso a um tratamento de namorado com você sem te namorar. É você que tá criando esperança que ele vai mudar, vai te pedir em namoro, ele não vai? Ah, então tudo bem. Aí quando eu perguntei pra este cara, tá, mas por que vocês ficaram tanto tempo? Tinha conversa, date, enfim, e não namorava? Porque ele achava ela feia. Tá vendo? Tá vendo o talento que eles têm de você ficar... Claro que eu perguntei, mas se você achava ela feia, por que você ficou ficando com ela quase 1 ano? Porque ela era muito gente boa, ela era muito proativa, então tipo assim, vamos sair, eu vou ver o lugar, ela pagava a conta. Não vou militar sobre pagar conta, não vai ser hoje. Então perceba, o cara tinha muitos benefícios com ela, né? Ela era gente boa, conversava bem, era inteligente, era ativa, era proativa... Na visão dele, ela era feia. Então ele pensou, pra que eu vou assumir? Ele disse que não sentia direito nem atração por ela. Mas tá, conversando, saindo. É pra bicha pagar tua conta? Tu queria comer de graça? Avisa. Nossa, isso me deu um gatilhão da história da minha vida, isso aí. Porque eu sempre fui a pessoa legal, a pessoa que era ativa, que queria fazer as coisas, etc e tal, mas eu não era bonito o suficiente pra namorar um cara. E no fim das contas, não é nem só isso. O cara não quer namorar, não é porque ele não sente atração direita, porque ele não tem coragem de apresentar você pros amigos dele, pra vida dele. Ele quer só o bem bom, quer só o conveniente ali de poder ter alguém pra... É como se você fosse um melhor amigo homem, só que ele pode fazer vuki-vuki de vez em quando, entendeu? Eu falo pra vocês, gente, o dia que o homem parar de me surpreender, qual vai ser meu propósito na Terra? Tira a homem do vocabulário dela, ela mora na rua, sim.
e tira homem da minha convivência, eu perco a habilidade de me surpreender. É isso, Bárbara. A gente perde a habilidade de se surpreender se a gente não tiver mais histórias como essa, né? Mas sinto lhe contar que, infelizmente, continuaremos tendo. Ai, gente, olha, pelo menos eu terminei esse vídeo bonita. Tudo bem, né? Não tem que passar maquiagem nem nada, mas eu tava com a cara da raiva e deixando a raiva transparecer na minha cara. Agora, pelo menos eu tô com uma máscarazinha bem delicada pra vocês verem, pouca coisa. Porém, será que a gente vai continuar se surpreendendo com homens? Já te respondo. Sim, com certeza. Com toda certeza. E você, o que você já passou? O que você já ouviu? O que você já perdoa? Eu quero saber a sua opinião. Diga aqui, comente. Se você chegou até aqui, comente. Raiva! Eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Beijo e até o próximo vídeo.